Atos capítulo de número 20, o verso de número 7. 20, verso 7, diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, e continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior aonde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por este dia, por esta reunião, por todos, Senhor, que aqui estão, e te pedimos que o Senhor fale conosco na tua multiforme graça a cada coração. Não há ninguém aqui, Senhor, que o Senhor não possa tocar. Que o Senhor me use como instrumento, Senhor, mas aquilo que eu não sou capaz de dizer, o teu Espírito pode dizer a cada um de nós. E que assim seja, Senhor, pelo poder que há na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Nós começamos no último dia 22 deste mês. Entramos na estação da primavera, vai até dia 21 de dezembro. Para mim, a primavera é uma das estações mais importantes. Eu considero a que eu mais gosto, pelo menos, não vou dizer importante, mas a que eu mais gosto, porque ela tem um simbolismo de renascimento, de renovação, cores, flores, frutos. Então a primavera, ela é um símbolo e um sinal destas coisas que acontecem na terra, nas estações, nos períodos da terra, mas que também refletem na nossa vida. E eu creio absolutamente que nós estamos nesse lugar em Deus. Desde que eu vim de Israel, o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre um novo tempo, um novo momento, um momento especial, um momento de florescimentos, de frutificação, e em nome de Jesus, de colheita, porque você certamente já plantou muito para chegar até aqui, já plantou com choro, já fez boas coisas, ou talvez plantou coisas más, mas a colheita das coisas más também não é ruim. E eu vou dizer para você por que não é ruim, porque libera logo a terra para uma nova semeadura, libera logo a terra para que você possa mudar a espécie da semente e na próxima estação colher coisas boas. A colheita, ela é inevitável. Eu sempre falo isso e já é uma frase popular: a semeadura, ela é opcional, porque você escolhe o que vai semear, mas a colheita, ela é inevitável no sentido que nós vamos colher exatamente aquilo que nós semeamos. Diz a palavra assim: de Deus não se zombe, não se deixe enganar, tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Mas para aqueles que têm uma visão de esperança para um futuro e de uma consciência de responsabilidade, de não ficar transferindo responsabilidades, eu já vivi essa fase na minha vida, de olhar para a lavoura que eu havia plantado e só ver porcaria, só ver coisas que não são nutritivas, que não são comestíveis, que não prestam para nada, que só tomaram espaço, espinhos, abrolhos, amarguras. E estava lá, a lavoura estava daquele jeito, porque eu escolhi viver daquela forma, e um dia a semeadura veio, a colheita, veio sobre a semeadura que eu havia feito, mas eu entendi esse valor. Estou colhendo muita coisa ruim, mas pelo menos a terra está ficando limpa para semear uma nova espécie de semente, e se eu colhi coisa ruim, eu vou colher coisa boa em nome de Jesus, porque agora Deus está na minha vida, agora o Senhor está na minha vida. Algumas pessoas meio que misturam a semeadura, semeia coisa boa, semeia coisa ruim, colhe coisa boa, colhe coisa ruim, faz parte também. E outros, graças a Deus, já com uma maturidade e um entendimento, já vem muito tempo plantando coisas boas,
É tempo de colheita em nome de Jesus. É tempo de florescimento em nome de Jesus. Então, de toda forma, colher é bom, colher é importante, e eu creio que nós estamos nesse lugar. O Senhor tem falado muito ao meu coração, e porque estamos nesse lugar, eu não sei se você está acompanhando as últimas ministrações que eu ministrei, não somente eu, mas outros que ministraram aqui esse mês especialmente. Eu acho que desse mês que nós temos 5 semanas, hoje é a 5ª, última semana do mês, semana que vem é ceia, eu ministrei 3 vezes, eu acho. Então 2 vezes aqui, eu sei que uma foi o bispo Bartolomeu, a outra eu não lembro quem foi que ministrou, o pastor Giana no culto de ceia. Então o culto de ceia nós estávamos viajando, o pastor Jean pregou, o bispo Bartolomeu pregou uma mensagem e eu preguei as outras 3, estou pregando aqui a 3ª desse mês. E eu tenho certeza que por andarmos no mesmo espírito, apesar de não combinarmos a mensagem, a igreja que está atenta está percebendo uma mensagem do Senhor para nós, para esse tempo. A mensagem do Senhor é: se preparem para essa colheita. Tanto é que eu comecei, a primeira mensagem que eu preguei aqui foi: convoquem os meus ministros. Quem ouviu essa mensagem? De uma convocação clara do Senhor, chamando a todos nós para este compromisso com o Senhor, de executarmos a vontade do Senhor. Jesus contou uma parábola de lavoura, dizendo que ele plantou uma lavoura, e quando chegou a época da colheita, ele saiu convocando trabalhadores para esta colheita. Convocou trabalhadores bem cedo, convocou trabalhadores no metade da manhã, convocou trabalhadores ao meio-dia, convocou trabalhadores na metade da tarde, convocou trabalhadores inclusive no final da colheita, querendo que todos participem, que todos sejam incluídos. Jesus disse: os campos estão brancos, já tem muita colheita para ser realizada, os campos estão brancos, então orem para que o Senhor envie trabalhadores para a lavoura e para a colheita. Então o grande desafio hoje não é o reino de Deus, o que foi estabelecido, o que vai ser realizado e o que precisa ser feito. O desafio hoje é nós nos colocarmos à disposição, dispostos e disponíveis. Então o Senhor tem chamado isto. Eu preguei uma mensagem sobre convertidos ou convencidos, convencidos ou convertidos, quem ouviu? Acho que foi domingo passado, convencidos ou convertidos, falando sobre também esta responsabilização de colocarmos as coisas no devido lugar, ajustarmos aquilo que precisa ser ajustado. Temos aí até o final do ano para colocarmos algumas coisas em ordem, e vai dar tempo em nome de Jesus, para começarmos um novo ano, debaixo de uma palavra sobre o envia-nos. Senhor, nos envia. Se é tempo de vivermos um novo momento, de coisas maravilhosas que o Senhor está fazendo, e ainda que não mereçamos, o Senhor está nos incluindo nisto, eu quero viver. Então, eis-me aqui, envia-me. Que esta seja a nossa oração, que esta seja a oração da igreja, porque de fato, a igreja do Senhor são todos aqueles que creram em Jesus como seu Salvador, e estes todos estão incluídos naquilo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Comerão e desfrutarão dos melhores frutos desta terra, é o que diz a palavra do Senhor. Então nós temos essa palavra sobre nós, e eu creio muito que é tempo. Existem coisas que nós estamos orando há mais de 10 anos, eu pelo menos faço parte já de uma geração, posso dizer assim, que já vem orando já há muitos anos por determinadas coisas. E sabe quando vai chover? Mas antes que você veja a chuva, você sente cheiro de chuva. Você já sentiu o cheiro de terra molhada? Aquele cheiro de chuva? É isso que a gente percebe. E esta mensagem é para fechar essa trilogia deste mês que vem é ceia do Senhor, mas a mensagem que o Senhor está me dando hoje no coração, ela tem a ver com, guarde isto, o sono que pode matar aquele que dorme enquanto Deus fala. Um sono que pode matar quem dorme enquanto Deus fala.
o Senhor está falando aos nossos corações. O Senhor está dando direções claras, nítidas, objetivas. O Senhor não está dando voltas, o Senhor não está sendo subjetivo. Existem coisas que o Senhor está falando claramente aos nossos corações, audivelmente aos nossos corações. Nós sabemos que é palavra do Senhor sobre nós e para nós, mas nós temos que cuidar com a letargia desta geração, com a sonolência espiritual da nossa geração, que fica endurecida enquanto Deus fala e vai dando um soninho gostoso, só que corremos o risco de morrer espiritualmente, porque Deus está falando, mas a gente está com preguiça. Esse texto que eu acabei de ler para você, ele vai simbolizar isto, é um sinônimo disso. E o texto começa com Paulo pregando numa reunião do primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, diz o texto, nós nos reunimos para partir o pão. E Paulo falou ao povo: olha como é importante a primícia para o Senhor. Você não faz ideia do quão importante é você estar separando as primeiras horas desse domingo, que é o primeiro dia da semana, para o Senhor. No nosso calendário, o primeiro dia da semana não é a segunda-feira, tanto é que ela já começa com segunda, é hoje, é o primeiro dia. A igreja tradicionalmente se reúne no domingo exatamente para simbolizar e apontar para Deus que a sua prioridade, a primícia da sua semana é o Senhor. Por isso que a palavra ensina: consagre tudo o que você faz ao Senhor, apresenta, santifica, consagra, coloca diante do Senhor tudo o que você faz, e os planos serão bem-sucedidos. Porque quando a gente chama o Senhor para o conselho da nossa vida, não no final, mas no início, alguns a despertam até no meio, e Deus, na sua misericórdia, no final muitas vezes nos livra do que nós merecíamos, porque a Bíblia diz que o salário do pecado, o que é? Qual é o salário do pecado? Alguém pode dizer? A morte. Alguém aqui não pecou durante a semana? Tem alguém que pode dizer: não pequei? Estamos vivos, porque de certa forma a misericórdia do Senhor nos alcança. No meio do caminho, muitas vezes o Senhor ajusta as nossas velas e a gente toma, mas o ideal, o que Deus espera, o que nós deveríamos fazer em todas as decisões da nossa vida é chamar o Senhor para a primícia. Eu, como pastor, eu vivo isso todos o dia. Normalmente eu estou resolvendo o problema de gente que se enfiou em confusão porque fez o que queria fazer sem consultar ao Senhor no início. Não consultamos, fazemos porque achamos que sabemos fazer, e aí depois dá errado, e a gente procura: e agora? Quem poderá me ajudar? E de repente surge o pastor Chapolin. Não, meu irmão. Deus quer fazer parte desde o início, e a Bíblia diz assim: seremos bem-sucedidos em tudo, porque se alguma coisa estiver desalinhada, o Senhor já vai corrigir antes de nós começarmos a executar. Mas não, a gente vai dando as cabeçadas na vida e depois a gente... Mas o que a palavra nos ensina é o primeiro, a primícia. Então, glória a Deus. Aqui na igreja nós temos o hábito, a cultura de realizarmos a ceia do Senhor no primeiro domingo de todos os meses, exatamente para simbolizar a importância do partir do pão, a importância da cultura da comunhão da igreja, do envolvimento que temos uns com os outros. E no primeiro domingo do mês, exatamente porque a palavra nos ensina isso. A gente tem que ter isso bem enraizado dentro de nós. Mas eu quero te desafiar, a ir um pouco mais além. Como eu me desafio todos os dias, nem sempre faço, mas tenho a consciência que tem que ser feito, e todas as vezes que eu percebo que eu estou meio frio, eu me esforço ainda mais para fazer, porque isto nos dá um senso de colocar Deus no devido lugar, e o devido lugar do Senhor é o primeiro lugar na nossa vida.
Então eu quero te desafiar a partir de amanhã, porque o hoje já passou as primeiras horas. A primeira hora do teu dia, consagra ao Senhor. Primeira hora. Despertou, acordou. Antes de ir para o computador, antes de ir para o trabalho, antes de ir para a internet, antes de fazer qualquer coisa que a gente faz, e muitas vezes a gente já acorda atribulado, resolvendo 1000 coisas. Separa aquela primeira hora, aquele primeiro momento, como primícia ao Senhor, dizendo: Senhor, eu apresento a Ti o meu dia. Pensar nas coisas de Deus, pensar na promessa. Jesus disse assim: vocês não podem vigiar comigo nem uma hora, ou seja, uma hora passa muito rápido, tanto é que a gente do nada acorda, quando vê já passou uma hora e meia, estamos ainda na cama, nem nos espreguiçamos ainda, mas já sabemos da vida de todo mundo, já vimos as redes sociais, já nos orientamos, já nos atualizamos as notícias, mas a notícia do céu ao nosso respeito, talvez a gente ainda não esteja sabendo, porque não foi a primícia. Então priorizar ao Senhor, prioriza ao Senhor com o teu tempo a partir de amanhã, a primeira hora, consagra ao Senhor. Prioriza ao Senhor com os teus recursos, a primeira parte da tua renda, abençoa as obras do Senhor, as coisas que Deus faz. Na igreja primitiva, a Bíblia diz assim, que eles traziam aos pés dos apóstolos, que distribuíam conforme a necessidade de cada um. Hoje a gente vive um tempo muito conturbado, é verdade, de uma desconfiança na instituição, nos pastores, nos homens, de poder terceirizar ou colocar à disposição na mão de alguém para que possa fazer com os nossos recursos aquilo que a nossa correria não nos dá, muitas vezes, o tempo que gostaríamos. Mas o fato de não confiarmos em ninguém não anula de nós a responsabilidade que nós temos que fazer. Então, se você não confia em ninguém que possa fazer por você, faz você, mas não deixa de fazer. A partir do mês que vem, pega o primeiro recurso teu, a primícia, e vai lá no orfanato e abençoa, vai lá no asilo e abençoa, compra comida e dá para um pobre, resolve o problema de alguém, serve alguém da tua família talvez que esteja em necessidade, estenda a mão, porque existe uma palavra de Deus sobre a sua vida: o generoso prosperará e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Mas não é com o que sobra, é com o que é prioridade, é a primícia. Deus é um Deus de primícias, e aqui a igreja está dizendo, no primeiro dia da semana, eles se reuniram para o partir do pão, e Paulo começou a falar, Paulo estava pregando, Paulo estava falando das grandezas do Senhor, e Paulo estava falando até a meia-noite, diz a palavra. Esse aqui é um sinal profético também. A meia-noite tem a ver com a hora mais obscura, com a hora mais tenebrosa, com a hora mais difícil. E quando Jesus fala sobre a sua volta, ele anuncia, dando sinais. À meia-noite ouviu-se o grito: o noivo vem. E aí as virgens despertaram para receber o noivo. Diz a palavra em Atos 16 que Paulo e Silas estavam presos, acorrentados, machucados e injustiçados. E diz a palavra que era perto da meia-noite, eles cantavam e oravam ao Senhor, quando de repente veio um grande terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, e as correntes se quebraram e todos foram libertos, diz a palavra. Que hora era essa? Perto da meia-noite, ou seja, é um símbolo dos últimos tempos. Hoje inclusive existe um relógio, eu não sei se você já viu, um relógio do fim do mundo. Quem aqui já ouviu falar sobre esse tal do relógio do fim do mundo? Que não é nem religioso, foi inventado pelos cientistas para apontar a história da humanidade na geopolítica, nas guerras, nas nações. E este relógio ele aponta para meia-noite, e quando chegar a meia-noite, segundo estudos científicos, geopolíticos da humanidade, não tem nada a ver com religião, a meia-noite é o lugar do caos, onde possivelmente haverá uma guerra nuclear catastrófica, é o que eles estão premeditando. E nesse relógio da meia-noite, que foi inventado aí pela humanidade para medir esta temperatura global, nunca esteve tão próximo da meia-noite como agora. Estamos a menos de 1 minuto da meia-noite, segundo
as expectativas, e a gente vê o mundo colapsando. A gente vê o mundo vivendo numa crise existencial. A gente vê as pessoas perdendo o controle. A qualquer momento pode se estourar alguma coisa muito grave. Só que aqui a Bíblia está dizendo que Paulo estava pregando até a meia-noite, ou seja, como igreja, nós temos uma responsabilidade de anunciar o Evangelho e a salvação até que tudo se cumpra. Mesmo nos tempos mais difíceis, mesmo nas maiores dificuldades, se nós perdermos a esperança, o mundo se perderá, porque a coluna e o baluarte da verdade não é a política, não é a economia, não é a justiça, não são os governos. A coluna e o baluarte da verdade chama-se Igreja Viva do Senhor Jesus, você e eu. Ai do mundo sem nós, porque nós temos a esperança em nós, que não nos decepcionará. O mundo vai colapsar, mas quando colapsar, nós encontraremos a redenção, é o que diz a palavra do Senhor. Então nós não tememos o que pode acontecer ao mundo, porque é promessa do nosso Senhor, e até lá nós temos que pregar para as pessoas, arrebanhar e salvar o maior número de pessoas, não dormir no ponto. Não é hora de dormir agora, é hora de vigiar, é hora de estar atento. Deus está falando, e quando o Senhor fala, a gente se desperta. Diz a palavra que havia muitas candeias no andar superior. O texto que eu acabei de ler vai dizer que eles estavam numa casa de 3 andares. Naqueles tempos, uma casa de 3 andares era algo. Hoje, né? Quem mora em casa de 3 andares aqui, parabéns para você, venceu na vida. Você imagina naquela época, eles estavam no 3º andar, no piso superior de uma casa, pregando o Evangelho. Provavelmente alguém cedeu para que Paulo pudesse pregar. Lá na cultura de Israel, eles têm muito a cultura dos terraços, mas essa casa, provavelmente, era além de um terraço, porque eles estavam no lugar e tinha um jovem sentado na janela. Então, se tem janela, tem cobertura. Eles estavam de fato no lugar alto. E o que isso nos mostra simbolicamente? Aonde os nossos pensamentos devem estar. As coisas do Senhor são coisas superiores. As coisas do Senhor são coisas do alto. E tem muita gente térrea. Tem muita gente ainda aprisionado nas coisas terrenas. Gálatas, Colossenses capítulo 3, Paulo vai dizer assim, se eu não me engano, já no verso 1, Paulo vai dizer assim, no verso 3, Paulo vai dizer assim, visto que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, aonde Ele está assentado à direita de Deus. Coloquem os seus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tem coisas que a gente não está desfrutando porque o mundo, as coisas da terra, as preocupações da terra, as coisas que a gente vive no dia a dia, estão roubando a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa fé. Estão distraindo o nosso coração. Não se trata de andar alienado, coisas na terra precisam ser resolvidas, mas as soluções para a resolução das coisas na terra não estão na terra, estão nos céus. Por isso levanta os teus olhos para o monte e te pergunte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e portanto a terra. Começa nos céus. Então a resposta que você precisa, que você olha para a tua mesa e não encontra, faz uma oração para ver se não vai vir. A solução que você procura nos livros, nas bibliotecas e na ciência e você ainda não encontrou, leia a palavra do Senhor para você ver se aqui não está a mãe de toda a ciência e de todas as coisas. A fonte da sabedoria e do conhecimento não é algo terreno. A Bíblia diz que a fonte da sabedoria e do conhecimento chama-se Jesus Cristo, nosso Senhor. As coisas de Deus são superiores. Coloca limites em gente que só discute coisas da terra, no sentido de tudo que é transitório, de tudo que é fugaz, de tudo que é passageiro. Você já conversou com gente assim, vive uma fantasia, só fala de coisas que são fugazes, são transitórias, não tem nada de edificante, de
construtivo, de ir para além de si mesmo, porque as coisas do alto são assim. Gente com cabeça na terra fala de gente, gente com cabeça nos céus fala de ideias. Gente com cabeça na terra só traz problemas, gente com cabeça nos céus tem soluções. O Senhor está te chamando para esse lugar. Até o 3 aqui tem um significado. Paulo diz assim: conheço um homem que não sei se no corpo ou fora do corpo foi arrebatado ao terceiro céu, que é onde o Senhor está, e lá viu coisas indizíveis que ao homem não cabe revelar. Aqueles estavam no terceiro andar de uma casa. Então esse primeiro momento desse texto aqui tem muita coisa profética que tem a ver com um posicionamento que nós precisamos tomar para, em nome de Jesus, entrar nesse lugar de usufruto das coisas que o Senhor está preparando para nós, e você e a sua casa vão viver isso em nome de Jesus. Mas coloca os teus pensamentos nas coisas do alto, coloca os teus pensamentos nas prioridades do reino de Deus. O que diz a palavra? Buscai, pois, em segundo lugar, em terceiro lugar, no lugar que der, o reino de Deus e a sua justiça? Não, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, todo o resto tem a sua importância, só não pode ser mais importante do que o primeiro lugar, que é o Senhor, lhes serão acrescentadas em nome de Jesus. Quem está com a cabeça nas coisas do alto, meu irmão, já priorizou o Senhor, está olhando para o alto, está recebendo revelações do alto, está compreendendo e discernindo as coisas do alto, e que afetam a terra. A terra não afeta o céu, é o céu que afeta a terra. Os céus declaram a glória do Senhor, e o firmamento comprova as obras das suas mãos. Começa nos céus, meu irmão. No princípio era nada, e Deus criou o que? Os céus e a terra. Então começa a colocar o teu coração nas coisas que Deus está fazendo, nas coisas que Deus está falando, nas coisas que Deus está insistindo, repetindo, falando de novo. E para isso, você não pode ter o sono que pode ser mortal, da letargia espiritual, enquanto Deus fala. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração, fica atento. Talvez existam coisas que o Senhor já está falando há muito tempo, e talvez o Senhor já esteja até calado, você já está até angustiado, porque está calado, mas está calado porque já falou muitas vezes, só precisa colocar em prática aquilo que Deus falou. Diz a palavra que enquanto Paulo estava pregando, havia um jovem, chamado Eutico, assentado numa janela, e adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. E diz o texto que, dormindo profundamente, caiu da janela. E meu irmão, quem está dormindo espiritualmente nunca cai para dentro, cai para fora mesmo, já reparou? Cai para fora. Eutico significa afortunado. Eu não conheço na história da humanidade uma geração tão afortunada quanto a nossa, de facilidades, de conhecimento, de possibilidades, de tecnologia, de ciência, de informação, de acessos. Não houve na história da humanidade uma geração tão facilitada quanto a nossa. Agora olha como isso está nos adormecendo também. As facilitações que nós temos estão provocando em nós sono, porque nós temos tudo muito fácil, e porque temos tudo muito fácil,
a gente está adormecido espiritualmente. Pastor, você é um pregador da apologia da pobreza? De forma alguma. A riqueza é uma promessa do Senhor. Só que a riqueza não pode nos dominar ao ponto do sono espiritual tomar conta e a gente perder o contato com o Criador. Na história dos avivamentos em toda a humanidade, todos os grandes avivamentos sobre determinadas terras, lugares, regiões, trouxeram depois do avivamento prosperidade. Porque é uma coisa óbvia, uma vez que o povo se conecta com o Senhor, começa a viver os propósitos do Senhor, vive as grandezas de Deus, começa a colocar o coração nas coisas de Deus, a prosperidade é iminente, porque começa a haver comunhão, onde há comunhão o Senhor ordena a sua bênção, começa a haver propósito, onde há propósito, há multiplicação de riqueza, crescimento. Só o fato de a gente largar a vida pregressa de desordem, bagunça, já sobra dinheiro. Quanto que gastava com cachaça, com cigarro, com festa, com balada, com camarote? Quanto? É uma fortuna, que a gente nem percebe indo pelo ralo. Só nessa aí já começa a pegar esse dinheiro e focar numa construção de alguma coisa, num negócio, numa rentabilização, enfim, só por aí. Mas aí entra as coisas espirituais ainda do Deus que quer abençoar quem entende propósito de vida. Então há prosperidade, só que há um risco. Qual é o risco? Normalmente a geração que desfrutou o avivamento e prosperou tem dificuldade de transmitir à próxima geração quem lhes prosperou, e a próxima geração vive só da bênção da prosperidade, mas se esquece de quem prosperou, e a tendência é entrar em crise. E aí entra aquela velha frase: vô rico, neto nobre, filho nobre, neto pobre. Biblicamente era assim. Uma geração desfrutava de um avivamento no Senhor, fazia grandes coisas, uma próxima geração ainda ali e tal, e a terceira geração já se perdia completamente na promiscuidade, no engano, porque usufruíam só da prosperidade, mas não entendiam quem prosperou. Sono espiritual. Grandes nações da terra, que são prósperas até hoje, os seus filhos, os seus netos já estão vivendo um ateísmo, um esfriamento. A Europa hoje precisa conhecer Jesus de novo. Os Estados Unidos, a nação mais protestante da terra. Você vai hoje nos Estados Unidos, você vê grandes universidades, faculdades, coisas grandiosas que foi a igreja que fez. Os templos e a estrutura da igreja é enorme, de quarteirões e quadras, coisas magníficas, vazias. Porque os filhos já não se importam mais, porque caíram na letargia do sono profundo espiritual por causa da riqueza. Em nome de Jesus, na tua casa isso não vai acontecer. Tu e as tuas gerações serão benditas e fiéis e tementes ao Senhor. Como diz a palavra, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não é só você, é você e a sua casa, em nome de Jesus. Gerações e gerações. Imagina se nós conseguimos quebrar esta lógica, essa estatística, aonde nós conseguiremos chegar, enquanto famílias nessa terra, nessa cidade, porque nós vivemos, entendemos quem é o Senhor, plantamos no coração dos nossos filhos, os nossos netos. Isso é força. Agora tem que cuidar com a janela, janela não é lugar para crente sentar. Sabe aquela história do muro, em cima do muro? Bota uma coisa no teu coração: o muro é do diabo. Quem está no muro já está sentado no colo do capeta. Quando Jericó foi atacada, o que caiu de Jericó para tomar a terra? Caíram os muros. O muro já é dele, a janela já é dele, porque quem está na janela já não está atento ao que Deus está falando, já está distraído com as coisas lá de fora. As janelas hoje nós podemos chamar de telas, quem sabe. Uma janelona para o mundo aberta, assim, onde está nos distraindo de tantas coisas. As telas das nossas televisões, a gente sabe quem vai ser eliminado amanhã do Big Brother, mas não sabe onde é que está o Senhor, o meu pastor, e nada me faltará.
as janelas do mundo virtual, as telas do mundo virtual, estão levando muitos para distração total, e aí não conseguem mais identificar a voz de Deus, porque é muito ruído lá fora, e Deus está falando, aí começa a dar sono, aí Deus está falando, e diz a palavra que Paulo falou, e o discurso era longo. Não confunda longanimidade com chatice. Deus é muitas vezes longânimo, longo, extenso, mas qual é a intenção de Deus? Sabe aquele pai que diz assim, eu já te falei 3 vezes, já te falei 10 vezes, quando é que você vai acordar? E aí, ó pai, de novo esse papo, chatice? Não é chatice, é insistência, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus fala, Deus repete, Deus se estende, Deus fala novamente, e não é chatice, é longanimidade. Deus está falando de novo esse negócio, Deus está falando, tem gente que diz assim, o Espírito está me incomodando, já viu? Deus fica incomodando, Deus está me incomodando, Deus está me incomodando, não, Ele não está te incomodando, Ele está te livrando de você mesmo, tentando te livrar de você mesmo, tentando te livrar da queda que vai machucar, que pode te matar, porque você está lá na janela, está lá na tela, está lá distraído, passa horas num feed. Isso quando a coisa não começa a piorar, as telas da pornografia, as telas hoje dos cassinos virtuais e dos jogos, meu irmão, é assustador o que tem de gente se endividando com essas porcarias, esses jogos de aposta. Tem crente jogando tudo fora. Deus está falando, e ele está lá distraído. Cuidado com isso. Cuidado para não dormir enquanto Deus fala e levar um tombo que pode te matar. Enquanto Paulo falava, Eutico, o afortunado, eu estou bem, está tudo legal, eu já conquistei o que eu queria, eu faço quando eu quero, eu respondo quando eu quero, eu vou quando dá na telha, eu estou lá e eu estou aqui, eu estou com um pé lá e eu estou com um pé aqui, eu estou virado para dentro, mas com o ouvido para fora. Começou a dar sono, meu irmão. E aí, dormiu. E quando dormiu, caiu. E quando caiu, morreu. Porque o texto diz que morreu. Quando levantaram o jovem, ele estava morto. E aí Paulo, diz a palavra, parou o seu discurso. E desceu e abraçou. E disse, não se preocupem, não fiquem alarmados. Estava viajando, mas estava. Dos males ainda o menor. Devia estar atento, mas pelo menos estava. E aí desceu para abraçar. E como igreja a gente tem feito muito isso. Porque a nossa missão é abraçar, a nossa missão é acolher, a nossa missão é falar. Aí muitos vão se despertando, muitos acordam, muitos se entendem, muitos pulam da janela para dentro, já começam a se envolver, mas outros ainda volta e meia dormem, caem. Aí o que a gente faz? A gente para, a gente desce, a gente abraça, a gente restaura, a gente traz de volta. É isso que a gente faz como igreja. E a gente não pode deixar de fazer isso. Mas isso está nos atrasando. Nós não vamos deixar ninguém para trás, mas cada vez que a gente precisa parar para juntar alguém, a gente atrasa naquilo que a gente já devia estar voando, a gente ainda está na cabeceira da pista. Então a minha expectativa, a minha oração, o meu desejo, meu coração é que a gente se desperte de uma vez. Que todos nós que estamos ouvindo a voz do Senhor, nos envolvamos de uma vez por todas com aquilo que Ele tem para nós. Não é igual a todo mundo, não é a mesma coisa para todo mundo, mas é alguma coisa relevante para cada um de nós. E se o Senhor está falando, acorda. Se o Senhor está falando, lava a cara. Se o Senhor está falando, coça os olhos. Se o Senhor está falando, desce dessa janela. Se o Senhor está falando, entra para o ambiente. Se o Senhor está falando, aguça o teu coração.
Se o Senhor está falando, se envolva. Você já entrou num lugar que tem, ou que tinha, uma grande autoridade? E estava todo mundo conversando, todo mundo falando, todo mundo fazendo bagunça, mas aí quando a autoridade fala, ele não precisa mandar ninguém ficar quieto. A palavra da autoridade e da presença da autoridade já naturalmente cala todo mundo, e as coisas todas convergem para a atenção àquela autoridade. Se é assim entre nós, homens, quanto mais quando Deus se manifesta. Então, para o que você está fazendo, desfoca daquilo que outrora você estava tão atenta. Se o Senhor falou, meu irmão, não tem palavra e poder e voz mais importante do que aquela que ressoa dentro dos nossos corações, que é a voz do Senhor, e que merece toda a nossa atenção. A igreja vai continuar abraçando, porque tem que abraçar mesmo, tem que voltar, tem que parar, tem que fazer esse trabalho, acorda, desperta, tu que dormes, ajuda. Mas agora, se todo mundo sentar na janela e despencar, quanto trabalho que poderia ter sido evitado, se nós estivéssemos atentos à voz do Senhor, a palavra longânime do Deus que está falando e repetindo e replicando e falando de novo e se estendendo, não porque é chato, mas porque quer nos livrar de nós mesmos, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, à mudança de mente, à compreensão do seu propósito e à vida para esse propósito. Hoje eu não vou ser muito extenso, é o último dia do mês, eu quero ser mais objetivo do que extenso. Paulo pregou até a meia-noite e virou a noite pregando, vou lhe poupar disto. Mas talvez você diga, eu já dormi, e já dormi há tanto tempo que eu sei que eu já caí dessa janela aí, porque eu vivia coisas que eu já não vivo mais, eu sentia coisas que eu já não sinto mais, eu conhecia coisas que eram familiares e que agora já estão muito distantes, porque de fato eu fiquei sentado na janela, e eu não caí para dentro, eu caí para fora, e o fato é que eu morri, e eu reconheço, e não faz nem tanto tempo assim, morri. Hoje o Senhor diz assim, ó, desperta, ó tu que dormes, o Espírito de Deus volta e te abraça, para tudo, desce e te abraça, e diz assim para você, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, ainda que a palavra do Senhor é, desperta e volta, porque eles acordaram aquele jovem, Paulo voltou, comeu e continuou pregando, e aquele jovem agora que estava morto, ressuscitou, e que muito alegrou toda a igreja. Coisa linda é você ver alguém se restaurando, sendo restaurado, sendo reconciliado, alguém vivendo de novo as coisas do Senhor. Tem gente que vive pela primeira vez, tem gente que está vivendo pela segunda, pela terceira vez, mas ainda, graças a Deus, porque está vivendo, não está mais morto. Desperta então de uma vez por todas. Se esta é uma manhã que o Senhor está descendo para te abraçar e dizer assim, não está morto não, levanta. Então levanta para voltar, mas não senta mais naquela janela, senta no teu lugar, o lugar que Ele preparou para você desde antes de tudo. Senta nesse lugar. Talvez você diga, não, mas o meu caso é mais grave ainda, porque eu já estou em decomposição. Eu não só caí e morri e fiquei por lá mesmo. Faltou fé, faltou zelo, faltou cuidado, faltou igreja, faltou, não vou nem responsabilizar os outros, talvez eu já estava num lugar onde eu devia estar cuidando de gente, e não cuidei de mim mesmo, e caí, e estou em decomposição, já não existe mais nada. Você já leu Ezequiel 37, 38? Vale de ossos secos, ouça a palavra do Senhor. O Senhor está falando no teu coração, ainda que sejam ossos secos, vai começar a se juntar novamente tendões, nervos, músculos,
órgãos, tecidos e peles serão formadas em nome de Jesus, naquilo que era podridão, naquilo que era cemitério, naquilo que era decomposição, naquilo que já não tinha mais solução. Em nome de Jesus, ossos secos ouçam a palavra do Senhor. E o que diz a palavra, depois daqueles corpos terem sido formados, Ezequiel ainda profetizou mais uma vez: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre nesses mortos, para que eles vivam um grande avivamento do Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Nos últimos dias o Senhor tem falado sobre isto, convocando ministros, convertendo corações, mas hoje ressuscitando mortos em nome de Jesus. Filhos de Deus, que por alguma razão se distraíram nas janelas, o Senhor diz para você hoje: você está vivo de novo. Se ajunte a esse povo, porque grande é a colheita, e os trabalhadores eu estou chamando, conclamando, ressuscitando se for necessário, porque é isso que Ele tem poder de fazer. Até ressurreição Ele pode fazer em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Então eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você em nome de Jesus.